Você já parou para pensar o que realmente acontece no cérebro do seu filho quando ele passa horas na tela? Hoje eu quero conversar com vocês sobre isso, me apoiando em dois livros fundamentais que me fizeram repensar o uso de telas. Um é A Fábrica de Cretinos Digitais e o outro é o livro Ansiedade, de Augusto Cury. Vivemos em uma era de hiperconexão. As crianças, elas têm acesso a celulares, tablets, videogames e TV desde muito cedo. Muitas crianças, elas passam de 4, 5 ou até 7 horas por dia em frente às telas, às vezes até mais, sem a gente nem perceber. No entanto, isso não é apenas um passatempo inofensivo. O uso de telas excessivo, ele está mudando completamente o cérebro das crianças. Ele está mudando como elas pensam, como elas se sentem e como elas aprendem. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Esse assunto ele precisa ser levado com muita seriedade. No livro A Fábrica de Cretinos Digitais, por exemplo, o autor ele coloca justamente esse título provocativo de propósito, porque ele quer chamar a atenção para uma verdade assim muito dura, que os estudos também confirmam, que é as crianças que são expostas excessivamente às telas, elas têm em média um QI mais baixo do que aquelas que não são expostas. Isso porque a infância ele é o período mais importante para o desenvolvimento cognitivo da criança. E quando elas deveriam estar brincando, conversando e explorando, porque essas atividades é que fortalecem o desenvolvimento das habilidades que elas precisam adquirir nessa fase, que é a linguagem, que é o foco, que é o pensamento crítico, que é o relacionamento com as pessoas. Então, é isso, a forma como elas aprendem quando crianças, é explorando o mundo. Mas quando esse tempo ele é direcionado para as telas, tudo isso se perde. Porque elas aprendem, elas estão ali numa atividade muito passiva, muitas vezes só observando, hipnotizadas. Elas acabam perdendo até a paciência em realizar tarefas muito complexas ou que mantêm, ou que demandam muito foco e atenção. Outro ponto importante que esse livro chama atenção é do marketing enganoso em relação aos aplicativos educativos. Então, muitos pais acham que quando colocam um desenho educativo para a criança, está ajudando. Mas o que esse livro traz é que, na maior parte do tempo, as telas elas não estão educando. Elas estão apenas mantendo a criança hipnotizada, sem esse aprendizado real. Uma frase dele que me marcou muito foi: as telas, elas roubam o tempo do desenvolvimento cerebral. É duro de ouvir isso, mas é verdade. Então, aqui fica um ponto para a gente pensar até que ponto vale dar as telas, principalmente para crianças pequenas. O segundo livro, que é o livro Ansiedade, embora ele não vá tratar da tela em si, ele explica um conceito muito essencial que está relacionado ao uso de telas, que é a síndrome do pensamento acelerado. Então, o autor ele traz, essa síndrome como resultado de uma mente muito conectada, muito bombardeada por estímulos o tempo inteiro. São notificações, vídeos muito rápidos, redes sociais, joguinhos, tudo isso acaba acelerando o pensamento. E aí a pessoa ela não consegue silenciar sua mente, ela não consegue refletir, ela não consegue ter foco, ela tem uma dificuldade imensa com isso. E isso reflete nas crianças também. Elas acabam tendo muita dificuldade de atenção, elas apresentam irritação constante, falta de paciência para tarefas lentas, então elas desistem muito fáceis, elas não querem, por exemplo, ficar lendo, desenhando, pintando. E também pode criar a necessidade de gratificação imediata, que muitos jogos e aplicativos proporcionam. Então, esse ponto
ele está muito relacionado ao que as telas causam emocionalmente nos nossos filhos. O primeiro livro, ele foca mais na questão cognitiva. Eu deixo de desenvolver habilidades cognitivas necessárias. Já o segundo livro, ele trata muito da questão emocional que as telas causam em nós. Isso tanto para adultos como para crianças. Só que pensa, a criança, ela não tem a capacidade de se regular emocionalmente. Para ela é muito mais difícil do que para um adulto. Ela não entende esses efeitos nela. Ela simplesmente ofereceram um negócio ali para ela atrativo, porque muitas vezes, né, tem muitos estímulos ali atrativos para a criança. Ela simplesmente está ali fazendo o que mandaram ela fazer, que é ficar sentada assistindo aquilo. Então, ela não tem essa capacidade de saber se aquilo está fazendo mal ou não para ela. E um ponto que nós temos que ter atenção é que é o seguinte: tem que ter um equilíbrio, porque as telas, elas fazem parte da nossa rotina, sim. Ela não tem que ser demonizada, mas ela tem que ter um uso consciente. E os cuidadores, eles têm que ser muito conscientes e responsáveis pelo uso da tela nos seus filhos. Então, você tem que ter em mente que uma criança, ela não consegue aprender com um pedaço de vidro. Né? Não dá para ela aprender com um pedaço de vidro na sua frente. Embora se tenha atividades pedagógicas, que eu também vou comentar um pouco mais para frente. Mas ela não tem essa capacidade. A criança, ela aprende com o mundo concreto. Ela precisa tocar nas coisas, ela precisa ver, ela precisa sentir, ela precisa se relacionar com aquilo para que ela realmente aprenda sobre isso. E quando você dá uma tela para ela, quando ela aprende por um pedaço de vidro, esse aprendizado ele não é eficaz. Ela não consegue ter esse aprendizado real. Isso é o que acontece com os desenhos educativos. Porque, embora, por exemplo, você fale que 1 mais 1 é 2, ali no desenho, a criança ela precisa saber que um objeto mais um objeto são 2 objetos. Né? E aí, se a gente for extrapolar esse conceito, por exemplo, para uma questão de massa, por exemplo, isso daqui pesa 1 quilo, isso daqui pesa mais 1 quilo. A soma disso dá 2 quilos. Mas assim, essa criança ela sabe o que significa 2 quilos na vida real? Ela sabe que se ela pegar um saco de feijão, aquilo representa 1 quilo, e mais um saco de feijão, aquilo também representa outro quilo, e os dois juntos estão 2 quilos. Então, ela consegue ter essa noção concreta de massa. Ela consegue ter uma noção concreta do que é volume, né? Que se ela encher um copo d'água e se ela não parar quando chegar ali no máximo volume daquele recipiente, vai ocorrer vazamento. Então, esse é o conceito. É a vida real que vai ensinar essas coisas. Por meio da tela, ela não tem consciência. Aí, quando chega lá na aula de matemática, em que o professor vai ensinar o conceito de massa e volume, a criança ela começa a achar aquilo muito abstrato. Por quê? Porque aquilo não fazia parte da realidade dela. Né? Porque a mamãe já dava sempre o copo cheio, a garrafinha cheia de água para ela, e ela não tinha essa noção de que se eu não parasse de encher aquele copo até aquele momento, ele ia vazar. Ou que eu poderia colocar mais, porque eu tinha ainda um volume ali vazio, que ele poderia ser complementado. É sobre esse ponto que as telas roubam da nossa criança, é que ele precisa ser muito bem ponderado. Né? Ela nunca vai conseguir substituir essa questão do mundo concreto. E principalmente quando a gente fala de relações. Então existem coisas que é só no mundo físico que acontece. Por exemplo, a capacidade dela de desenvolver empatia com outra pessoa, de se relacionar, de resolver problemas, de resolver conflitos. Isso acontece quando ela está participando do mundo real, quando ela está tendo interação com essas situações. E não quando ela está em um jogo, por exemplo, em que ela perde, só ela começar de novo está tudo certo. Então ela não consegue desenvolver a capacidade de lidar com frustrações, por exemplo. Porque é só apagar que eu começo de novo e tá tudo bem. É esses pontos que nós devemos pensar. E justamente para que, em vez da gente olhar para nossa criança
como um poço de diagnóstico, meu filho é hiperativo, meu filho é dessa forma, a gente também consiga refletir se as ações que ele vive no dia a dia também não está desencadeando isso. Se o ambiente que ele vive, ele é extremamente estimulante, extremamente estressado, irritante, e isso acaba reverberando no comportamento dele. Então, esses dois livros, eles fazem a gente refletir justamente isso. Como deve ser o uso de telas para as crianças e o que eles causam. Quais são os principais malefícios desse uso para elas hoje.